aí, pessoas? Bora conversar com a Meire Silva. Hoje um episódio especial com o Benedito Mariano, esse companheiro que sobre segurança pública não só fala, mas como vive, né? Já mostrou que sabe o que fala e provoca também a gente a pensar sobre segurança pública no Brasil, no estado de São Paulo e não porque dizer no mundo. Um tema fundamental. Quero, Benedito Mariano, te dizer que é uma grata satisfação te receber aqui no nosso podcast. Te dizer que você é uma referência para mim, que sou advogada, criminalista, que penso que o tema segurança pública é fundamental para todos discutirem, mas principalmente para o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, debater o tema e não só debater o tema no partido, com a sociedade, mas nos nossos governos. Então, te agradecer mais uma vez de estar aqui, dizer que você, com o livro Segurança Pública, o calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático, me fez mais uma vez refletir a importância da gente debater esse tema. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Meire, prazer estar aqui. Vamos lá conversar um pouco sobre esse tema tão sensível e importante para a sociedade brasileira, né? Muito bom. Gente, Benedito Mariano é mestre em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, cofundador do Movimento Nacional de Direitos Humanos e com ampla trajetória institucional em políticas de segurança. Já foi ouvidor das polícias do estado de São Paulo e secretário de segurança em diversas cidades, incluindo a capital paulista e também Diadema. Atualmente é coordenador do Núcleo de Segurança Pública e na Democracia do IREE. O livro Segurança Pública, o calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático, é uma coletânea publicada em 2024 pela editora Contracorrente, com artigos que discutem de forma crítica a relação da esquerda com a segurança pública. A obra aponta a omissão histórica da esquerda em apresentar e implementar propostas consistentes para o setor e defende a urgência de um projeto democrático que contemple reformas estruturais na área. Isso aí. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer esse debate que é de extrema importância. Primeiro, como surge esse tema na tua vida? Conta um pouquinho pra gente quem é Benedito Mariano. Olha, eu como você disse, eu vim do movimento social, do movimento de direitos humanos, fui presidente do Centro de Defesa de Direitos Humanos de Osasco, que na época era o segundo centro de defesa, em 1977, e depois vim para São Paulo no início da década de 80 e fiquei 15 anos trabalhando com o Cardeal Arnes no Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo. E foi a partir do trabalho no Centro Santo Dias que o Cardeal me indicou em 95 para o Mário Covas para ser o primeiro ouvidor de polícia do Brasil, né? Eu devo isso ao Dom Paulo, né? Eu nem conhecia o governador. Ele fez um ato fantástico no Palácio, com todo o secretariado, com o comando de todas as polícias, estava lá junto com o governador. Então eu tenho o Dom Paulo como a minha referência, e o pouco que eu sei eu aprendi com o Dom Paulo. E sendo ouvidor da polícia, foi importante, Meire, para quebrar preconceitos. Eu tinha preconceitos com relação à polícia, e a polícia muito preconceito com relação às instituições da sociedade civil de direitos humanos. Então eu aprendi muito nos 7 anos em que fui ouvidor da polícia. E conhecendo a polícia por dentro, eu me convenci cada vez mais que o problema da segurança pública no país é fundamentalmente estrutural. Nós precisamos ter um novo sistema de segurança pública no Brasil,
né? É um sistema anacrônico, com algumas estruturas que vieram ainda do período do Brasil Império e outras do período de arbítrio e ditadura, e a transição democrática, a partir da Constituição de 1988, não deu conta de reformar o sistema de segurança pública. Então nós temos ainda no sistema estruturas ou da ditadura ou do período do Brasil Império. Você é advogada, o inquérito policial no Brasil, ele foi criado em 1871 na reforma judiciária do Império. Esse instituto continua exatamente igual hoje, no século XXI. Né? As polícias têm uma cultura, as polícias estaduais, de fazer um policiamento mais repressivo que preventivo. Né? As polícias militares não nasceram com a ditadura militar. Né? No início da República já se criou estruturas militares para o policiamento ostensivo, preventivo e repressivo. Né? E nós temos, nesse sistema, e eu falo isso no livro, uma cultura de meias polícias nos estados. Porque uma meia polícia só faz uma parte da atividade policial, que é o policiamento ostensivo, preventivo e repressivo, que são as PMs, e uma outra meia polícia faz o papel de polícia investigativa e judiciária. Mas, na prática, elas misturam atribuições. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que as polícias não exercem o ciclo completo da atividade policial. Então, o livro é uma coletânea do que eu escrevi nos últimos 30 anos, relacionado a direitos humanos, a democracia e a segurança pública, porque esse tripé, para ter um novo sistema de segurança pública no país, nós precisamos ter um sistema de segurança pública democrático, cidadão e fundamentalmente antirracista, porque as vítimas da letalidade policial no Brasil, em média 80% a 85%, são jovens pobres, negros das periferias. E isso não cria indignação nas pessoas, né? Nós tivemos em 10 anos 650 mil homicídios dolosos, né? E entre eles, incluindo aí o feminicídio, que cresceu muito no país. E nesse mesmo período, 60 mil pessoas foram mortas por agentes do Estado, dos quais 83% a 85% são jovens pobres da periferia. Então, eu sou radicalmente crítico a essa narrativa de linha dura na polícia, ou na segurança pública. Linha dura na segurança pública, no meu entendimento, é sinônimo de ser duro contra pobres e negros e ser manso e às vezes conivente com o grande crime, com o crime organizado. Marino, perfeito. E é aí que eu quero provocar um debate importantíssimo, que é um debate que eu acho que a sociedade, quem vai nos acompanhar e está nos acompanhando, essa questão das polícias e da política pública de segurança pública, né? O que é uma política de segurança pública, no que ela precisa estar espaldada e o que é a função das polícias, né? Qual é a estrutura de uma política pública de segurança pública para que a gente possa ter, de fato, as polícias tendo o seu papel determinado para que possa ter segurança às pessoas e não uma guerra na sociedade? Muito boa questão, Meire. Olha, a minha avaliação é que a transição democrática no Brasil não criou uma política nacional de segurança pública. A agenda de segurança pública não foi prioritária na transição democrática, em especial nos governos da esquerda e do campo democrático, né? Isso não é sinônimo de que a esquerda, em especial o PT, não tenha produzido as melhores propostas de reforma no sistema de segurança pública, reformas na Constituição e reformas infraconstitucionais. O problema é que essas propostas não se transformaram em políticas públicas.
né? Não saíram do papel, né? Por isso que o nome provocativo do livro é Segurança Pública, o calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático. Se nós tivéssemos colocado em prática em torno de 50% do que foi proposto pela esquerda, em especial o PT, e pelo campo democrático, nós não estaríamos vivendo a crise de segurança pública que nós vivemos hoje. E para se criar um novo sistema de segurança pública, além de ter vontade de decisão política, criar uma política nacional de segurança pública, nós temos que dialogar com os policiais. Você falou uma coisa importante. A esquerda dialogou muito pouco com os trabalhadores e trabalhadoras na área de segurança pública. Eu defendo, por exemplo, um piso nacional para as polícias estaduais, defendo um piso nacional para as guardas civis municipais. As bases das nossas polícias são muito mal pagas, né? E uma outra questão que merecia um programa nacional, se nós tivéssemos uma política nacional de segurança pública, é um programa nacional de saúde mental para os policiais. O suicídio policial no Brasil é epidêmico. Aqui no estado de São Paulo é epidêmico. A maioria dos policiais vitimados são vitimados pelo suicídio policial do que no trabalho policial estrito sensu. E nós não temos no Brasil inteiro nenhuma polícia, nenhum estado que garanta um programa de saúde mental do início ao fim da carreira. Tem um programa aqui na Polícia Militar de São Paulo que atinge 20% a 25% do efetivo, é pouco, e a Polícia Civil não tem nada, há mais de 100 anos, né? E na pesquisa, quando eu fui ouvidor, eu fiz uma pesquisa sobre suicídio policial, né? E pegando dados de 2 anos, né? E comprovo com dados dos próprios órgãos corregedores das polícias que o que mais mata policiais no estado de São Paulo é o suicídio policial. Então nós temos que pagar bem a polícia, né, cuidar da saúde mental dos policiais, mas indicar qual é a política de segurança pública. Ela tem que ser pautada na democracia, na cidadania, no antirracismo. É inaceitável 85% das mortes cometido por agentes do Estado ser sempre os mesmos jovens, pobres e negros. E eu diria que se fizéssemos uma pesquisa sobre as condições pelas quais essas pessoas foram mortas, grande parte não estavam em ato delituoso. Ainda no Brasil, infelizmente, se mata pela cor da pele, pela condição social. Isso, se passar a PEC do Lewandowski, eu espero que passe, sem que seja desfigurada. Já estão criando propostas absurdas de emenda à PEC, mas se ela for criada e estabelecer diretrizes nacionais para o país, eu penso que a primeira diretriz que deve ser um protocolo para todas as polícias estaduais é de que é inaceitável a pessoa ser morta pela polícia, pela condição social e pela cor da pele. Se isso acontecer, já fizemos muito, porque na prática isso acontece sistematicamente, não é só em São Paulo, em todos os estados. Então eu acho que a esquerda e o campo democrático têm uma dívida com a população brasileira, né, sobre a questão da segurança pública. O crime organizado cresceu muito, hoje está espalhado em todos os estados e no Distrito Federal, né, por esse sistema, por essa política absurda de linha dura. Se isso resolvesse, nós não estaríamos na crise que estamos hoje, com mais de 650 mil homicídios em 10 anos. E aqui em São Paulo, em particular, 2 casos são emblemáticos para indicar que São Paulo vive talvez a maior crise de segurança pública da sua história. A execução de um empresário criminoso no aeroporto internacional de Cumbica, à luz do dia, na frente de outras pessoas, e depois se descobre que quem
executou foram policiais militares, né? E recentemente, algumas semanas, a execução também em via pública, em via pública, do ex-delegado-geral da Polícia Civil, o delegado Rui, executado com mais de 30 tiros de fuzil, né? Foi um erro o governo de São Paulo não ter aceito a contribuição da Polícia Federal para investigar esse caso. A imprensa tem divulgado que já prenderam, acho que 8 pessoas. Mas nenhuma das pessoas presas são os 4 executores, né, que tinha muito treinamento e técnica, né, e longe de chegar nos mandantes. Então, é fundamental, nesse caso, esclarecer urgentemente quem são os executores e mandantes, para prender os executores e mandantes, porque é inaceitável um ex-delegado geral não estar seguro. Como está a população do estado de São Paulo, se nem o ex-chefe da maior polícia civil do país está seguro, foi executado daquela maneira covarde e cruel. De forma totalmente segura. Nós temos provas disso por conta das chacinas que têm ocorrido na Baixada Santista, onde uma criança de 4 anos morreu. Nós temos chacinas no interior do estado de São Paulo de meninos pretos sendo mortos e sendo jogados às valas. Nós temos o histórico, infelizmente, não é bom, né? Nós estamos vivendo hoje o genocídio da população negra no estado de São Paulo e no Brasil. É isso. E nós temos também a Polícia Civil, a Polícia, a Perícia e a Polícia Investigativa sendo totalmente sendo isolada, não tem mais concurso público, você entra sucateada, exatamente o termo que eu estava buscando, sucateada, e é de propósito. É de propósito. É de propósito, porque você entra na delegacia, não tem o delegado muitas vezes está cuidando de 4, 5 delegacias. Exatamente, principalmente no interior isso é comum. Comum, totalmente comum. Nós temos a lei federal que já obriga as delegacias a estarem 24 horas atendendo, e também aos finais de semana, a mulher em situação de violência. Não acontece no estado de São Paulo, porque nós não temos delegados, nós não temos policial, nós não temos viatura. É isso. Não tem. É isso. Então, a pergunta é a seguinte: por que se a política ela precisa ser nacional, e aí eu concordo, quero provocar aqui, porque eu penso que os estados deveriam executar uma política nacional com diretrizes nacional, como é, por exemplo, o SUS, como é tantas outras políticas. Exatamente. Para isso, nós precisamos tomar para o governo federal a política de segurança pública, com o Ministério de Segurança Pública. Perfeitamente. Não é isso? É isso mesmo. E para isso nós precisamos, não só passar a PEC, que também já é o início, é importante. É o início. Mas nós estamos aí próximo às eleições, né, Benedito? Nós precisamos provocar isso, provocar na sociedade, provocar dentro dos partidos, no nosso próprio partido, que nós precisamos criar o ministério e tomar para si a política nacional de segurança pública, é isso? É isso, perfeitamente, Meire, concordo 100%. Nós vamos realizar em novembro, já conversamos com o presidente Edinho, um encontro nacional, um seminário nacional de segurança pública, do setorial nacional do PT de segurança pública. A principal mesa vai ser a importância da criação do Ministério da Segurança Pública para o enfrentamento às organizações criminosas. Você sabe que o Ministério da Segurança Pública fazia parte do programa da chapa Lula-Alckmin. Eu sei porque participei do programa. Ele chegou a fazer, o presidente, uma reunião aqui com governadores do Nordeste, aqui no estado de São Paulo, anunciando que eleito criaria o ministério, né?
Aí o presidente escolheu o Dino, que é um grande ministro do Supremo, né? Ganhamos muito com o Dino no Supremo Tribunal Federal, mas ele era contra o Ministério, né? E aí acabou não viabilizando, não tirando do papel uma das propostas do próprio programa. O Ministério é importante para exatamente isso, estabelecer as diretrizes gerais da Política Nacional de Segurança Pública que os estados devem acompanhar, né? Você sabe que no período da ditadura, o governo federal estabelecia, pela força, né, a Política Nacional de Segurança Pública. Por que na transição democrática não se pode estabelecer uma Política Nacional de Segurança Pública da democracia? Exatamente. Por isso que eu costumo dizer que os governadores da extrema-direita que são contra a PEC do Lewandowski, que não muda muita coisa, mas é um bom começo, né? Pura demagogia, né? É demagogia do governador Tarcísio, é demagogia do governador Zema, de Minas Gerais, do governador Ratinho, do Paraná, e do Caiado, em Goiás. O Caiado inventou uma ilha da fantasia, diz que não tem crime organizado em Goiás, né? É uma ilha da fantasia. Um dos crimes no Brasil que é mais comum num estado é o tráfico de pessoas, né? O estado de Goiás, segundo o Ministério Público, é o primeiro ou segundo estado que tem mais tráfico de pessoas no país. E ele diz que não existe crime organizado em Goiânia, ele vive uma ilha da fantasia. Esse é o discurso, essa é a narrativa demagógica da extrema-direita. Mas nós perdemos tempo, né? Eu ainda sonho que o presidente Lula nos dê de presente no final desse ano, de Natal, né, a criação do Ministério da Segurança Pública. O Ministério da Justiça é muito grande, cuida da relação com o STF, STJ, defesa do consumidor, sistema penitenciário e segurança pública. Né? Então poderia continuar o Ministério da Justiça cuidando desses temas importantes e ter uma pasta específica para a segurança pública. Mas não é só criar o Ministério, precisa criar o Ministério. E eu penso que o ministro tem que ser da cota pessoal do presidente, para que seja da esquerda do campo democrático. Para quê? Para tirar do papel tudo que nós já propusemos. Ninguém propôs mais reformar o sistema para melhorar a segurança pública que a esquerda e o campo democrático, em especial o PT. Em 2002, na campanha do presidente Lula, foi feito o melhor programa de reformas estruturais, constitucionais e infraconstitucionais do sistema de segurança pública. Foi lá que idealizamos o SUSP. Você tem razão. Quando eu sugeri no programa o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, foi pensando no SUS. E o SUS, para ter esse sistema que é referência no mundo todo, foram realizadas 17 conferências nacionais para se chegar ao SUS. A segurança pública, quantas conferências nós tivemos? Uma, no segundo governo Lula. Só uma. Em toda a República. Né? Isso já é uma demonstração de que o tema não é prioridade da agenda federal. Nós teríamos que ter conferências de segurança pública a cada 2 anos, para quem sabe na quinta, sexta, oitava, na 10ª conferência, nós tivéssemos estruturado um grande programa, uma grande política nacional de segurança pública, envolvendo a União, estados e municípios, mas como você disse, as diretrizes, o governo federal tem que assumir as diretrizes da política de segurança pública e não cada estado realizar a segurança que quiser, da maneira que quiser. Perfeito. Mariano, quero dizer aqui que eu acompanho as nossas propostas do PT e do Campo Democrático desde 2002.
sei da sua participação em todas elas, tenho todas elas e acompanho com muito orgulho, porque eu tenho certeza que nós temos as melhores propostas. Temos as melhores propostas. E não perco a esperança e sonho em colocá-las em prática, porque eu penso que o tema de segurança pública, ela acaba não sendo tão emergente quanto a fome, quanto tantas outras políticas públicas que a população, né, o emprego, porque a população sente no dia a dia, mas eu quero dizer aqui às pessoas que nos acompanham, né, Mariano, que as pessoas estão sentindo também. Porque a violência... cresceu muito. Cresceu demais. Ela chega, ela tá chegando, ela tá aqui nas comunidades de São Paulo, ela está lá na minha cidade de Araraquara, ela está lá em Votorantim, em Itu, ela está em Porto Feliz, ela está em Salto, ela está em Araçatuba, ela está lá em Birigui, ela está em todas as cidades que a gente roda nesse estado de São Paulo, né? Eu estive esses dias com o Gog lá em Porto Feliz, né? Falei com ele, tá em Brasília, e disse para ele da violência, ele falou assim, os meninos estão morrendo. E as polícias também estão morrendo. É uma guerra. E muitas vezes as polícias, na maioria, morrem. Primeiro, por suicídio. O suicídio é o que mais mata. E segundo, morrem no chamado bico. Exatamente. Quando não estão na atividade policial e lá fazendo bico, eles não têm a cobertura. Que foi oficializado pelo DERIT. Pois é, e porque não quer pagar bem a polícia, né? O policial não faz bico porque quer, ele quer complementar renda, né? E é no bico que acontece as maiores vitimização de policiais. Então é bico, suicídio, né? Pagar bem as polícias vai diminuir as mortes de policiais, porque eles não vão deixar de fazer bico, fazem bico para ter uma maior dignidade, né, com a sua família, né, salarial, enfim, de renda, né, e ter um programa de saúde mental para os policiais, né. Eu conheci uma companheira no evento em Manaus, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e disse que no Rio Grande do Sul a questão do suicídio policial também é muito séria no Rio Grande do Sul. Então nós não temos um mapa nacional do suicídio policial. Mas em São Paulo eu posso afirmar, porque fiz pesquisa, o que mais vitima policiais militares no estado de São Paulo é suicídio policial e bico. Né? Então, para não pagar bem a polícia, acaba liberando a polícia com esse discurso de repressão sistemática que recai sempre contra os mesmos. É evidente que nós temos que ter repressão qualificada para enfrentar o grande crime. Né? O grande crime, o comando estrutural do grande crime não está nos morros do Rio de Janeiro e nem nas periferias. Está na Faria Lima. Exatamente. Descobriu com uma única operação a Polícia Federal que em 4 anos uma quadrilha movimentou 52 bilhões de reais. Uma única quadrilha. Imagina se realizasse operações como essa em todo o sistema financeiro no país inteiro. Então o crime hoje tem novas modalidades, né? Está investindo no mercado financeiro, né? Tá da rede de combustíveis, que isso já era conhecido, mas o crime também está investindo na contratação com o poder público, principalmente na área da saúde e transporte. Por isso que espero que se esclareça essa execução covarde do ex-delegado-geral, e uma das linhas que a Polícia Civil deve trabalhar é se nos 3 anos e meio em que ele estava como secretário na Prefeitura de Praia Grande, ele não feriu algum interesse escuso e por essa razão foi executado. Né? Porque o crime hoje está presente em muitas prefeituras, contratando com o poder público. Né? Uma das propostas que eu venho defendendo há muito tempo é que se crie uma lei federal urgente de compliance estadual, municipal e federal
para impedir que o crime contrate com o poder público. Né? Porque hoje está cada vez maior a presença do crime nos órgãos públicos, em especial nas prefeituras. Perfeito, perfeito. Bom, gente, vocês perceberam, né, que nós estamos aqui com uma pessoa que entende do que fala, entende do que escreve. E eu queria, pra gente ir para os nossos finalmente aqui também, né, mas tratar um pouco da PEC. Que eu penso que, de fato, você tem razão, ela não resolve o todo, mas ela é um início importante. E nós estamos num congresso onde, de fato, não quer avançar, né? Já existe aí emendas, né, cutucando para coisas que não precisam nesse momento, como, por exemplo, a diminuição da maioridade penal, que é um debate que a gente não pode se permitir, né? E não é momento para isso. Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho sobre a PEC, o que é essa PEC e aonde a gente avança com ela. Olha, a PEC, como você disse, Meire, é um bom início. Né? Evidente que poderia ter trabalhado outras reformas constitucionais, como, por exemplo, as polícias militares deixarem de ser força auxiliar e reserva do Exército. Né? Isso é uma mudança que seria muito importante para todos os estados, em especial para as polícias militares. Mas a PEC é um bom início. E, para mim, o principal ponto da PEC é estabelecer que cabe à União as diretrizes da Política Nacional de Segurança Pública. Passando a PEC, quem eu penso que deva estabelecer essa diretriz é um órgão gestor nacional da Política de Segurança Pública, que seria o Ministério da Segurança Pública. É importante na PEC constitucionalizar o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário, para que não ocorra a possibilidade de cortes, fortalecer os órgãos corregedores, incluir as guardas civis municipais no rol de instituições de segurança pública, para fazer aquilo que mais faz falta ao sistema, que é uma política de prevenção. As guardas municipais, pela lei 13.022, sancionada pela presidente Dilma, que é o Estatuto Geral das Guardas, indica que cabe às guardas realizarem policiamento preventivo ostensivo. Então é prevenção. As guardas não podem disputar com as polícias estaduais, em especial com a polícia militar. Então, são boas a iniciativa, principalmente a primeira de a União estabelecer diretriz. Agora, eu tenho muita preocupação da PEC ser desfigurada. Né? O relator já indicou algumas emendas que desfiguram a PEC. Uma delas tira da competência da União estabelecer diretrizes para a política de segurança pública e o sistema penitenciário. Para mim, essa era a principal proposta da PEC. E eu soube, pela companheira nossa do PT, que foi candidata a prefeita de Goiânia, deputada Adriana, que entrou na PEC uma emenda de diminuição da maioridade penal. Então, o risco hoje é que a PEC do Lewandowski, que é bem intencionado, o ministro, se transforme numa PEC da extrema-direita, com agravante, Meire, você sabe disso, que o presidente da República não pode vetar nenhum artigo, nenhum inciso de emenda constitucional. O próprio Congresso sanciona, né? Então, temos que estar atentos. Se correr o risco de ter muitas emendas que desfigura a PEC, é melhor tirar. Melhor retirar. Né? Vou ter um debate semana que vem com o líder do PT, o Lindenberg, com o Tarso Genro. Nós vamos discutir um pouco as preocupações relacionadas à tramitação da PEC. Né? Se correr o risco de ser desfigurada, melhor retirar. Exatamente. Né? Porque não é o momento. Nós tínhamos momentos melhores no Congresso Nacional para realizar reformas e não o fizemos. Né? No segundo, principalmente no segundo governo Lula, né? Mas não passando a PEC, vamos criar o Ministério da Segurança Pública, estabelecer alguns programas nacionais, um deles de enfrentamento ao crime organizado nas suas
várias modalidades de atuação, um programa de diminuição de feminicídios no país, de homicídios dolosos, uma revisão da lei de drogas, que criminaliza a pobreza e não diferencia usuários de traficantes. Então, temos muito que trabalhar independente da PEC. Né? Espero que nós tenhamos ainda, nesse final de ano, o ano que vem, algumas iniciativas para reforçar que o sistema de segurança pública precisa ter minimamente uma reforma. Perfeito. Penso que, lendo o teu livro, né, e vendo também das nossas propostas que a gente tem, uma das questões é a inteligência na segurança pública, né? Que é para poder trabalhar esses crimes, né? Esses crimes que não acontece lá na comunidade, na periferia, acontece, como você bem disse, na Faria Lima, acontece nos grandes centros, né? Esses criminosos estão bem instalados, muitas vezes fora do Brasil, e cometendo crimes dentro do Brasil. Exatamente. Né? Como na administração pública, como nos jogos, como em tantas outras questões. Exatamente. Né? Então, e a inteligência é fundamental para isso. E nós sabemos que o investimento na inteligência não existe. Você aponta um tema importantíssimo. Né? Não se combate, não se enfrenta para valer o crime organizado sem inteligência policial. Né? É a inteligência policial que vai estabelecer as várias modalidades de atuação do crime organizado, né? E temos que avançar na inteligência. Não se chegaria a essa quadrilha na Faria Lima sem inteligência policial. Exatamente. Não deram um tiro. Né? Não deram um tiro. Né? E se chegou a essa quadrilha com um volume absurdo de reais que movimentaram durante 4 anos. Por isso que essas incursões sistemáticas nas periferias, que na maioria das vezes mota inocente, pobres negros, né, já mostrou que está falido. Né? Agora o governador do Rio estava pensando em trazer de novo a gratificação faroeste, né, que é para matar mais pobre. Né? Ele parece que depois de apanhar na imprensa, está recuando. Né? Então nós temos que ter uma política que garanta a segurança. E um policiamento diferente nas periferias, um policiamento de proximidade, comunitário. Policiamento comunitário existe no mundo há mais de 200 anos. No Brasil é um tabu. Né? Então tem que ter uma polícia que dialogue com a comunidade, que a comunidade goste da polícia, respeite a polícia e a polícia respeite a comunidade. Isso é policiamento comunitário. E concomitante com esse tipo de policiamento de proximidade, ter uma ação qualificada de inteligência, repressão contra as estruturas de comando do crime organizado. E essas estruturas, com certeza, não estão nos bairros periféricos. É isso. Tem hora que a gente conversa muito com as comunidades e a gente chega e fala assim, não, porque eles chegam já atirando, batendo, né? E a gente sabe que é assim, né? E muitas vezes o que eu vejo é que falta comando, mas comando democrático. Exatamente. Comando que mostre que a polícia pode ser uma polícia comunitária, uma polícia que esteja lá presente para dar segurança, para as crianças irem para a escola, para as crianças poderem estar no bairro com segurança, para as famílias se sentirem seguras. As famílias estão com medo da polícia. É isso. Você sabe, Meire, eu fui secretário a última vez, passei por várias prefeituras, fui secretário 3 anos do Felipe em Diadema. O Felipe sempre apostou na agenda de segurança cidadã municipal. Nós dialogamos muito com o comando da Polícia Militar, evidente com a Guarda Municipal, que é do município, da secretaria. Nos 3 anos da gestão Felipe, Diadema teve 4 homicídios para cada 100 mil habitantes. É o menor índice do país. Né? Na década de 90, chegou a ser 130 homicídios para cada
100 mil habitantes. Então, é possível... E a letalidade policial da PM, do batalhão, da cidade, foram 3 mortes em decorrência de intervenção policial em 3 anos. Só na Baixada Santista mataram mais de 80. Então, é possível combater o crime, enfrentar o crime e, ao mesmo tempo, garantir segurança para a população, com inteligência, com prevenção, né? E isso nós temos boas experiências de governos do PT. Eu tenho certeza disso. E ainda oferecer um salário digno às polícias, né? Oferecer estruturas dignas, viatura, ter funcionários, abrir novos concursos, ter delegados que estejam nas suas delegacias, cuidando das suas delegacias com os horários, né, que ele possa não ter também uma doença mental, porque isso, trabalhar com segurança pública não é fácil, né? Ter as delegacias, as DDMs, 24 horas e aos finais de semana para poder receber. Não acontece, né? Então, assim, isso é segurança pública. Segurança pública é ter estrutura, ter... Eu fui esses dias com um cliente meu em Araraquara, se você visse a casa onde eles estão, tá caindo aos pedaços, não tem espaço onde sentar, a cadeira onde estava o escrivão estava caindo. Ele teve que trazer de casa. Sabe, eu sou da região, eu sou do interior também, de Bernardino de Campos, do lado de Ourinhos, e fui umas 2 vezes lá na condição de ouvidor da polícia para debater com a população e com os policiais. Teve um período em que o único delegado era responsável por 10 cidades. Não tem milagre, ele não vai trabalhar bem nenhuma. Como é que ele vai ser responsável por 10 cidades? Exatamente. Né? Então, a realidade da segurança pública no interior, e você sabe bem disso, mora no interior, é muito mais grave que na capital e na grande São Paulo. Né? Porque não se noticia, né? E é uma realidade absurda, principalmente com a Polícia Civil. Exatamente. E você não pode ter um bom policial na rua se ele não tem o amparo do delegado, da delegacia, do comandante, de quem comanda. Não tem como. Então, de fato, é um baralho que vai caindo e sobra naquele policial que está na rua e daquele que ele vai atender. Temos que assumir a agenda de segurança pública. Nós, a esquerda e o campo democrático, porque só através da segurança pública, da democracia, que nós vamos dar conta de enfrentar o crime organizado, que está cada vez mais colocando em xeque a democracia e o Estado Democrático de Direito. É perfeito. Gente, eu quero dizer o seguinte, eu já li o livro, é uma bela de uma provocação, e eu quero aqui dizer que todos que querem um Brasil mais justo, igualitário e fraterno, precisa ler o livro, porque sem segurança pública, com diretrizes democráticas, a gente não vai ter esse Brasil. Então, que vocês possam ler ali o livro do nosso companheiro Benedito Mariano, é muito bom. Muito bom, uma bela de uma provocação. Quero te parabenizar por esse livro e dizer que eu tô contigo. Segurança pública é um tema que eu sou apaixonada, até por conta da minha profissão. E também porque eu não acredito que a gente vai ter uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais fraterna se a gente não debater a segurança pública. Mas não tenha dúvida, o Estado Democrático de Direito também se pauta por uma segurança pública democrática. Exatamente. Mariano, mais uma vez, beijo, obrigada. Obrigada, você é uma referência. Obrigado por você estar aqui. Quero dizer que, assim, dia especial para nós. E dizer que a gente vai precisar muito de você. Muito, muito mesmo, para a gente continuar provocando. E eu também acredito e sonho que a gente ainda terá respostas ainda para o Natal, quem sabe. E para o ano que vem, aí do Ministério da Segurança Pública, que tenha, de fato, pensando diretrizes para todos os estados e a gente possa viver melhor. Não é isso que a gente quer? É isso. Se a gente quer uma democracia forte, a gente precisa discutir segurança pública. Precisamos. Valeu, companheiro. Obrigada por tudo, viu? Beijo, eu Valeu que agradeço. Mesmo. Valeu, gente. Bora conversar. Foi lindo demais. Benedito Mariano, puta liderança, nossa referência em segurança pública. Valeu, gente. Nós teremos cada vez mais aqui, hein? Bora conversar, Meire Silva.